mais um Geonial Podcast. Aqui eu entrevisto diferentes profissões com perguntas que nós, crianças, precisamos saber. E hoje nós estamos aqui com a pesquisadora, mestre e doutora, a bióloga Cristiane Araújo. Seja bem-vinda, tia Cris. Bem, em primeiro lugar, a senhora é doutora de doutorado mesmo. Doutora. Ou só por chamar? Bom dia, Jo. Que alegria estar aqui com você, vendo você crescendo, se desenvolvendo dessa maneira tão linda e maravilhosa. Então, Jo, eu sou doutora. De doutorado? Eu fiz graduação, mestrado e doutorado. Então, eu sou doutora de verdade. E eu tô fingindo aqui que não sei, mas a minha mãe já contou. Ó, sinta-se em casa. A gente tem algumas coisas aqui. Suquinho, todinho, porque é criança, né? E eu estou numa dieta especial, a senhora sabe, né? E Apetite Salgaditos mandou um lanche especial. Olha aqui. Sanduíche natural. Deixa ali. Saladinha de frutas. Ai, eu amo. Delícia, E hein? esses salgadinhos aqui não são fritura. São assados. Tem mini pizza, tem tudo. É uma delícia. Pode comer, fica à vontade. Ok, muito obrigada. Que delícia! Já participou de algum podcast? Nunca, Jo. Essa experiência é a mais nova para mim, sabia? Sério? E agora vamos voltar na sua história. Conta pra nós. Quando era criança, já gostava de pesquisar animais, plantas? Era estudiosa? Então, Jo, quando eu vejo você, eu lembro muito da minha infância. As pessoas gostavam muito da forma que eu agia quando criança. Eu sempre fui curiosa, sempre gostei de estudar, me desenvolvia muito bem na escola. E hoje, pensando assim em você, eu falo assim, olha, eu era um pouquinho parecida com a Giovana, só que em outro tempo, né, Jo? Né, em outro tempo. Então, foi difícil passar no vestibular ou foi tranquilo? Então, Jo, eu tive a minha formação lá no interior da Bahia. E naquela época era muito difícil passar no vestibular. Para você ter uma ideia, da cidadezinha que eu morava, eu fui uma das primeiras pessoas a conseguir ingressar numa universidade. E fui a primeira doutora dessa cidade. Meu. Então, assim, foi algo assim muito legal, que eu poderia dizer genial quando eu consegui entrar na faculdade, porque era uma época muito difícil, onde poucas pessoas conseguiam acessar a faculdade e eu consegui. Né? Explica pra nós. Quanto tempo leva em média para fazer um mestrado e depois um doutorado? Então, geralmente, a graduação em biologia vai de 4 a 5 anos. Depois, 2 anos de mestrado e mais 4 de doutorado. Não. Muito tempo, né? E há quantos anos a senhora é bióloga? Eu sou bióloga desde 1997. Nossa, minha mãe e meu pai nem tinham nascido. Não, tinha sim. Meu Deus do céu. Então, Olha, bastante tempo, né? bastante tempo, Geo. Eu comecei a minha carreira dando aula, né? Depois eu vim para a universidade, fiz concurso e hoje eu atuo nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Então, na sua opinião, qual é mais difícil? Faculdade inteira, ou mestrado, ou doutorado, ou dar aula para quinta série? Ou pra Olha terceira. só, quando eu iniciei a minha carreira, eu dava aula para quinta série. Eu tive a felicidade de conhecer figurinhas assim maravilhosas, que hoje eu vejo a carreira deles e me alegro muito. Mas, assim, a graduação para mim foi normal.
eu achei o mais desafiador o doutorado, porque aí as pessoas já não têm dó da gente. A gente tem que dar resultado. Pois é difícil, né? Então, Assim, eu não fiz, mas eu já tô dizendo que é difícil. mas vale a pena. Vale a Na pena? verdade, a gente tem que olhar essas coisas difíceis como um desafio. Eu vou conseguir, porque cada vez que você atravessa um desafio, você se torna melhor que a maioria e você vai se Né? destacando, né? Então, a Pois gente é. tem que pensar. O desafio eu enfrento, venço e chego num novo nível que alguns não conseguem. Pois é. E tem alguma... Qual foi a pesquisa mais interessante que a senhora já participou? Então, no meu doutorado, eu fiz uma pesquisa que eu considero bastante interessante quando eu estudei as leishmanioses, mas no momento eu estou fazendo a pesquisa que eu acho mais promissora, que eu estou trabalhando na área de biotecnologia, que é minha área de formação, e eu estou estudando produtos que são gerados a partir de fungos, procurando novos produtos, tipo um inseticida a partir de um fungo, um antibiótico a partir de um fungo. Então, a gente está, nesse momento, estudando na área de fungos que moram dentro das plantas. A gente tira esse fungo de lá, estuda e procura novos produtos ativos, né? Para ajudar a Pois é. gente. Uau, né? Uau. A produção ali, uau. Palavras de biólogos são difíceis, né? São. Bem difíceis. Tem alguma pesquisa acontecendo aqui na nossa cidade bem legal, bem top, nesse momento, de algum aluno que você possa contar? Sim, essa pesquisa que eu mencionei para você. Nós estamos trabalhando com micro-organismos. Nós temos um laboratório de microbiologia, onde a gente está estudando micro-organismos que possam futuramente nos oferecer produtos biotecnológicos, mas nossa ênfase agora é estudar novos inseticidas. Pois é. E agora eu queria pesquisar, né? Por que coelhos fogem de suas crianças, mesmo tendo casa, comida, água? Acho uma ingratidão. Ah, Eu não é? entendo. Eu não entendo. Brincadeira, brincadeira. É que a minha coelha já fugiu bastante de mim. Então, Gil, os animais, eles têm um instinto. E, na verdade, eles estavam acostumados a viver na natureza. Então, ele não entende eles vão muito. querer fugir, né? Eles vão querer sair livremente, procurando novos lugares, novos alimentos. Eles são muito livres. Mas aí a gente pega o animal e a gente quer cuidar dele. Cuidado, nossa. Mas ele não entende muito esse cuidado do humano. Então, a gente que corre atrás do animal, querendo Né? colocar ele do jeito que a gente quer. Pois é. Só que eles não têm esse entendimento, né? Né? E aí eles vão entender. Não, é pra eu ficar aqui, tá bom? Não vou sair. Exato, Né? não tem como. E a senhora já foi professora da minha mãe, né? Sim. Chegou o grande dia, mais esperado de todos. Conta pra mim, ela era uma boa aluna mesmo? Pode falar, não tem medo não. Estamos em um ambiente seguro, tia Cris. Meu Deus, será Hoje que eu eu tô- conto? Pode contar, eu já tô aqui provando salada de frutas, gente. Muito bom, petição, gaditos, ó. Te amo, salvou minha vida essa dietinha. Então, Gil, você pode ficar muito alegre. Sua mãe foi uma excelente aluna. Ó, E foi uma aluna que caminhou comigo até o mestrado. Aplicada, inteligente, mas o que é melhor? Um ser humano maravilhoso, porque não basta ser um bom profissional, a gente Né? tem que ter caráter. E sua mãe é uma pessoa de um caráter que a gente pode dizer ilibado, sem problemas. quem fez esse gritinho? Tia Cris, eu preciso te perguntar. Faz parte, não se sinta constrangida, mas fala pra nós. Eu passo essa pergunta pra todo mundo que vem aqui.
ser biólogo dá dinheiro, porque hashtag por amor, não existe, né? Todo mundo quer ser feliz na profissão, mas também quer ser bem recompensado por isso. O que você diz? Então, um biólogo que só tem graduação tem mais dificuldade no mercado de trabalho. À medida que você vai se qualificando, você vai melhorando o seu salário. Então, assim, eu estou na profissão que eu escolhi, eu amo ser bióloga, mas eu prestei concurso para nível superior e eu tenho um bom salário. Rico, a gente não fica, não. Mas a gente pode conseguir uma boa remuneração e ser feliz com isso. Eu estou muito satisfeita com a área que eu escolhi, com a minha profissão e com a minha remuneração. Vamos até mudar de quadro aqui, viu? E agora, chegou o quadro. Criança precisa saber! Ai, que medo! Por que o céu é azul? Gente, por que o céu é azul? Ai, às vezes a gente responde porque Deus quis assim, né? Mas no céu existem gases. E esses gases formam as nuvens e dão essa cor azulada. Então, na verdade, ali tem algumas substâncias que a gente consegue visualizar assim de longe. Ó, minha unha que cor que tá, ó. Linda, Agora. azul. E agora uma pergunta aqui que passou na minha mente. Por que o céu é azul e por que de noite o céu é preto? Ou é roxo? Então, aí a incidência de luz, né? Durante o dia você tem o sol, que clareia, e à noite o sol se esconde, então fica tudo escuro. Então, você só consegue ver as e a luz cores... da lua é refletida do sol, não é? Só que assim, na verdade, as cores a gente só consegue visualizar com a luz. Se a gente apagar as luzes aqui, vai ficar o quê? Escuro. Eu não consigo definir as cores. As cores a gente define através da luz. Pois é. Nossa, gente. Ó, vamos bater palma pra essa bióloga aqui, ó. Olha o seu público ali, ó. A plateia. Realmente, teve dinossauros aqui e o meteoro acabou com tudo? Ou é mentira? É verdade. No planeta Terra existiam os grandes répteis. A gente pode ver os ossos desses répteis em alguns museus. Eles são reais, eles existiram. E realmente houve alguma situação que eles foram extintos. Então, o planeta Terra, Gil, ele sofria assim várias transformações quando ele estava em formação. Então, até ele ser formado, muitas coisas aconteceram. Entre elas, Deus criou dinossauros? Sim, ele é um réptil. Hoje a gente conhece pequenos répteis, mas existiram os grandes répteis. E você que é cristã, existem algumas versões da Bíblia que lá no Gênesis fala da criação dos grandes répteis. Mas depende da versão da Bíblia. Mas existiram os grandes répteis. Nó. Na sua opinião, estamos sozinhos no universo ou existe vida extraterrestre ET? Então, Gil, isso é uma pergunta bastante interessante. Porque, assim, nós nos preocupamos muito com essa questão. Existe vida ou não? A gente parte do princípio assim, se existe vida na Terra, pode ser que existam vidas em outros lugares. E isso realmente, o biólogo é esse profissional que gosta dessas perguntas. Será que tem vida em outro planeta? E aí a gente vai investigar. A gente vai pesquisar. A senhora já foi para a Lua? Não fui, mas existe essa investigação de outras possibilidades de vida. Mas a Terra pode ter, é um ambiente propício para a existência da vida. Então, foi um ambiente que ofereceu todas as condições possíveis para a vida existir.
Então, a vida precisa de água, precisa de luz, precisa de alimento. Então, a Terra oferece Saudáveis. todas essas condições. Essas mesmas condições não foram encontradas em outros planetas. Então, provavelmente, a Terra, principalmente em relação aos humanos, devemos ter humanos, só aqui a gente não identificou em outros planetas. Mas outras formas de Pode existir vidas... ETs? Então, isso aí é outra pergunta que a gente não sabe responder, porque a gente nunca viu um ET. Mas se tem vida em outro planeta, essa vida não vai ser igual a gente, porque outro planeta não tem as mesmas condições, tipo temperatura, água, plantas, como tem na Terra. A gente não identificou em outro lugar. Então, para uma vida existir lá, no mínimo, ela teria que ser bem diferente da gente, com outras características. Pois é, né? Então seria um ET mesmo. Um ET, porque ET não precisa de tanta comida assim. E não precisa das condições que a gente precisa para sobreviver. A gente ainda não encontrou uma, assim, para a gente estudar mesmo, né? Mas, assim, principalmente a vida microscópica provavelmente existe em outros planetas. Algumas coisas já foram identificadas. E nós estamos sempre em busca desse conhecimento, né? Sim, esse é bem difícil, né? Não tô falando da pergunta. Quando o produto cosmético não é testado em animais, livre de crueldade, a gente pode dizer, né? Como ele é testado antes de ser vendido? Então, Giovana... Ou eles vendem assim sem saber? Não se pode vender produto sem ser testado, porque, na verdade, esses testes, eles asseguram a segurança desse produto para a população, né? Agora, só que é o seguinte, quando a gente vai trabalhar com animais, nós temos que respeitar os parâmetros éticos. Não pode ser de qualquer forma, não pode expor o animal ao sofrimento, não pode usar qualquer quantidade de animais, não pode ser uma coisa aleatória. Ah, eu vou pegar um animalzinho ali e vou testar. Não, existem critérios para isso. E a gente tem que amenizar o sofrimento do animal. O que são critérios? Por exemplo, se eu for fazer um procedimento no animal que gere dor, eu tenho que anestesiar para ele não sentir dor. Então, assim como a gente cuida dos humanos, quando a gente vai fazer experimento com animais, a gente tem que cuidar. Entendeu? Fazer uma experiência com minha coelhinha, cuidado. Não pode fazer qualquer tipo de experiência com animal. Tem que ter cuidado, né? A gente segue uma série de protocolos. Nas universidades, a gente tem um órgão chamado Comitê de Ética, que esse comitê, ele avalia o que a gente vai fazer para que a gente não cause sofrimento aos animais. E eu parei de comer melancia com medo da semente parar na minha barriga. E agora fala sério. Como os bebês vão parar na barriga das mães, senhora? Então, né, Giovana? Chegou a sua vez de perguntar. Então, os bebês, eles têm na barriga da mãe um ambiente pronto para recebê-los. Você já sabia que a mamãe tem dentro dela um órgão chamado útero? Então, esse útero é uma bolsa que vai deixar o bebê se desenvolver. Não é bem assim, porque ele vai ser um local... Um círculozinho, né? É um ambiente onde ali dentro o bebê se desenvolve. Por que o bebê precisa dessa bolsa da mamãe, desse útero? Porque ele fica conectado com o sangue da mamãe. E ele vai recebendo ali tudo que a mamãe come, passa para o sangue, e o bebê vai recebendo ali o alimento enquanto ele se desenvolve. Ele só vai sair do útero quando ele estiver pronto para viver fora e for capaz de se alimentar e tudo mais. Mas se a mãe comer coisas ruins?
Então, aí vai prejudicar a saúde do bebê também. Então, a mamãe ela é orientada a fazer uma alimentação saudável durante a gestação para garantir o bom desenvolvimento do bebê. Ela tem que comer as vitaminas adequadas, tudo que ela precisa para alimentar esse bebê. Eu tô olhando ali porque eles estão dando uma fofoquinha, né? Tô curiosa pra saber. Tem alguma coisa que eu preciso saber, produção? Não. Tá. Já existe vacina da dengue, né? E a da chikungunya? Já está pronta? Porque esse ano, principalmente, foi uma tristeza, né? Não está pronta, Giovana, da chikungunya. Mas nós precisamos incentivar os pesquisadores na produção das vacinas. Às vezes, a população resiste muito à vacinação. Só que a vacina é uma forma segura do seu corpo se preparar para que quando esses agentes, né, vírus, bactérias, chegarem no seu corpo, o seu corpo já tem uma resposta e não deixe você ficar doente. Então, a vacina é algo muito importante. Então, cada vez que uma doença vai aumentando na população, surge a preocupação com novas vacinas. Então, nesse momento, a gente está tendo esse aumento aí da chikungunya, mas o que a gente precisa se preocupar? Tem pessoas que estão ficando com vários problemas. Não basta só ter tido a doença, mas a doença deixa marcas, sequelas no corpo. Então, a vacina é muito importante para a gente evitar as consequências da doença. Não só evitar a doença. Evitar a doença já é bom, né? Mas as consequências também. Agora pode relaxar, tia Cris. Vamos começar o quadro Complete a Lacuna. Eu falo. E quando eu parar, a senhora termina a frase. Para relembrar como é a vida sofrida dos alunos. As células que apresentam núcleo definido são chamadas de... Eucariontes. A parte da biologia responsável pelo estudo das plantas é a... Botânica. O conjunto de traços que podem ser observados e mensurados de uma pessoa, características físicas, é conhecido como... Fenótipo. As bactérias pertencem ao reino... Monera. E agora uma pergunta que eu acho que vocês não vão precisar bater palma nessa, né? Uma tia que promete levar uma criança para conhecer um microscópio no laboratório e nunca leva uma tia? Tratante! Cris! Tia Cris! Preciso levar você, é uma questão de honra. Vamos a esse laboratório. Vamos! Depois daqui a gente vai lá. Vamos. Vamos? Combinado. Beleza, viu? Mas gente, tudo que é bom dura pouco. Mas o amor de Deus dura para sempre. Tia Cris, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Quer deixar algum recado para as crianças e para os pais delas que estão assistindo? Sim, Jo, eu agradeço pelo convite e quero dizer assim para os pais estarem sempre bem próximos dos seus filhos, assim como seus pais participam da sua vida, cuidam de você, porque o seu desenvolvimento depende disso. E para as crianças, estudem bastante e obedeçam seus pais, porque vocês vão ser muito felizes e realizados, assim como a Geonial. Então, gente, um beijo, um abraço. Fui!